Esta é a parte 3. Assista também a parte 4. Várias mensagens dessas pessoas que vêm de EQM ou de que teve uma experiência luminosa sem ser com EQM e que vem contando, várias delas apontam para esse momento de transição que a gente está vivendo no planeta, um momento de transformação, alguns com algumas previsões meio escatológicas, né, de que haverá um fim, que haverá alguma coisa... Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Que eu também acho que talvez possa acontecer, porque a pandemia foi um processo desse, eu acho que talvez o processo de regeneração se inicie dessa forma, né? Guerras, né? Catástrofes. Isso. Mas o que eu fiquei pensando, Paulo, foi o seguinte, que talvez o que as pessoas falam o tempo todo, a segunda vinda do Cristo, seja um pouco disso. Esse movimento que a gente vê, pelo menos aqui no Brasil, em várias pessoas que estão se descolando um pouco da religião e ousando falar um pouco além dos limites da própria religião, e falando dessas experiências luminosas, e querendo contactar outras pessoas, e querendo fazer querendo se encontrar, né? Compartilhar, né? Isso, As compartilhar experiências. isso juntos, né? Viver isso juntos. Talvez isso seja eu me senti um dos discípulos bobos lá da série, tentando encontrar uma explicação que, na verdade, a gente tem... A nossa mente racional tem necessidade de explicar tudo, mas não é para explicar. A questão não é... Você me fez pensar numa coisa, numa das suas falas em um dos seus vídeos, em uma das suas entrevistas, que é sobre... Aqui, tem um dia chuvoso e de repente você vê a chuva. Por que você vê a chuva? Ué, porque choveu. Simples, né? Aí eu vejo um espírito. Ah, por que eu vi um espírito? Ué, porque os espíritos existem, uma hora ele passa, alguém tem que ver, né? A gente fica tentando achar explicação assim, não, isso é isso, porque está planejando isso, porque vai acontecer isso, porque não tem que ter isso, né? Não tem. A nossa função aqui é viver uma experiência. E aí, quando você falava assim, a gente está numa... É uma brincadeira. Fica parecendo assim, não, peraí, não, Deus, isso aqui é uma brincadeira. Não, é uma bem-aventura, como dizia Jesus, né? Bem-aventurados. Aqui é uma aventura boa, né? A nossa experiência terrestre. E o sentido não é você trazer uma mensagem que vai mudar o mundo, ou o sentido... Não, é você ser aquele ponto que sem ele a imagem vai ficar com um buraquinho lá, se você não for. É o pixel, né? Você é aquele ponto que sem você a imagem está deteriorada. Não é perfeita. Não é perfeita. Então, você precisa cumprir a sua missão. E o gostoso disso aqui é que a gente está aqui criando. Eu acho que o que traz assim uma alegria no viver, porque eu fico pensando de tudo que se faz e se desfaz. E toda vez que alguém fala assim, que quando no Espiritismo falava que assim, você vai evoluindo, evoluindo, até se tornar um espírito puro, quando você sabe todas as coisas, aí fica parecendo que é monótono, né? Vai acabar. Acabou e aí, o que é que a gente faz agora? A gente volta a ser nada e tudo bem, gota d'água no oceano e tal. Mas o que traz um alento ou
um gostinho novo de viver é que aqui é um espaço para criação. Uhum. E enquanto eu não consigo encontrar em mim a minha habilidade criativa, aquilo que eu posso criar nesse mundo, tem problema não. Vem a onda e vai derrubar meu castelo de areia depois que ele estiver pronto, né, Uhum. arquiteto? Mas não tem problema vir a onda e derrubar tudo. O importante é que, durante aquele processo, eu criei, eu dei a minha contribuição, né? Eu fiz eu fiz parte desse todo É. de forma criativa. E aí, a Lucilena Galvão falou uma coisa num dos vídeos dela, acho que já é bem antigo, que eu achei muito interessante, que eu pensei muito no Arjuna, que você fala também, Uhum. lá do Bhagavad Gita, que é a questão do... quando a gente consegue sintonizar com esse plano elevado, aqui, do meu ponto de vista, consigo ir lá, captar isso e trazer isso e transformar isso em algo, quanto mais alto e mais profundo eu conseguir ir, e quanto mais eu conseguir trazer isso para a realidade, eu estou saindo de uma dimensão temporal linear, estou indo para uma dimensão que eu acho que no mundo espiritual o tempo já vai deixando de existir, fica só espaço. Uhum. Depois acaba até o espaço, no plano mental já não tem nem espaço, é pura luz. E você vai aumentando, vai graduando isso, até você, quando você consegue ir lá no eterno, nessa eternidade, porque lá é tudo, não tem passado, não tem presente, não tem futuro, é eterno, né? E Uhum. traz para cá, você traz um pouquinho de eternidade para a temporalidade. Então eu comecei a observar as obras humanas, por exemplo, uma sinfonia de Beethoven. Não tem como você olhar para aquilo ou sentir aquilo e não conectar um pouquinho com essa superioridade, Uhum. com essa beleza infinita É. de tudo e todos ao mesmo tempo. Uhum. Parece que ela nos conecta. Nela. E aí é uma coisa que acontecia muito comigo. Eu acho que eu fiquei tão ávido de assistir narrativas de EQM foi por causa disso, porque toda vez que alguém falava, parece que aquilo me alimentava. É. Parece que eu me conectava de alguma forma. E a gente E aí, precisa disso porque o corpo, a materialidade, está puxando a gente para o lado oposto o tempo todo, né? O tempo isso. todo. Então, se a gente não se alimentar também dessas narrativas, dessas imagens, desses insights, a gente desce e fica aqui, a gente se entristece, a gente sofre, né? A gente fica Isso. sem esperança. Então, quando a gente ouve isso, parece que a gente tem que estar se alimentando. Eu até questiono às vezes por que eu gosto tanto de assistir isso. Será que não chega já? Eu não já sei o bastante. Mas o tempo é como comer, né? A gente tem que comer É, 3 vezes por dia, pelo menos, porque mesmo que a gente se sacie, daqui a 3 horas, 4 horas, a gente está com fome de novo. Então, parece que essa fome espiritual é mais ou menos isso. A gente precisa o tempo todo estar buscando para não afundar na matéria. é, é. E aí, lá na experiência, eu tive um momento em que eu fui subindo assim, que antes de eu ver esse painel que eu disse, né, que eu se formando assim do negativo e do positivo, eu tive uma emoção muito forte, que eu julgo assim, que eu tive um contato muito de leve com a energia de Jesus. Hum. Eu não vi o ser, mas eu vi uma emoção muito forte, um amor muito grande, olhando para todas essas pessoas que estão sofrendo na Terra. Porque é algo que me incomoda muito, sabe? Perceber quanto sofrimento existe na Terra, de como a gente ainda está tão atrasado, apesar de tanto avanço tecnológico em relação às doenças e a tantos sofrimentos que as pessoas passam, e às vezes eu não quero ver um ente meu querido passando por determinadas situações que está passando, isso me incomoda, eu sinto essa dor, eu entro nesse sofrimento da pessoa com muita facilidade, sabe? Eu absorvo muito. Hum. Então, isso me incomoda muito. E aí, nesse momento que eu me conectei com essa energia,
é como se viesse uma resposta para isso para mim, dizendo assim, aqui na Terra, todo mundo que está sofrendo, assim, essas pessoas todas que você viu nesse sofrimento, tanto desencarnados quanto encarnados, esse negativo que segura a pessoa lá embaixo, não seja você mais um a fazer a pessoa se sentir assim. Essa é uma das nossas missões, qualquer um de nós tem, né? Quando a sua esposa vai e ajuda no resgate de um desses, ela está ajudando nesse processo. Eu acho que muita gente tem processo de desdobramento astral e ajuda nesse processo o tempo todo. Eu tive várias experiências nesse soninho depois do almoço também, em que eu percebi assim, que eu estava numa situação desse tipo, ajudando em algum processo. Às vezes até encarnados mesmos. Como se eu tivesse assim... Por exemplo, teve uma vez dessa que eu saí do corpo rapidinho e voltei, e naquele intervalo é como se eu tivesse batido num carro preto na minha frente. Eu estava dirigindo e bati nesse carro. Então, nada me tira da cabeça que eu estava num acidente de alguém que sofreu um acidente e que pelo fato de eu estar lá, eu diminuí o impacto. Eu ajudei a ser menos problemático aquele acidente. Porque algum espírito pode ter usado a minha energia para ajudar essa pessoa, entende? Então, eu acho que, assim, várias vezes as pessoas ficam com uma angústia. Eu vi várias pessoas relatando suas ideias e falando dessa angústia de não saber o que tem que fazer, né? Qual que é a sua missão aqui na Terra? A nossa missão é de estar vibrando o tempo todo para que as coisas sejam melhores. E não contribuir com esse sofrimento das outras pessoas. Não seja eu o causador da tristeza do outro, né? Que eu me monitore o tempo todo para não causar sofrimento nas outras pessoas. E quando eu puder ser o ar da alegria que vai tirar aquela pessoa daquele seu ostracismo para a interação, que eu puder aproximar aquela pessoa, que eu puder envolver aquela pessoa de algum modo que está triste, que eu puder ver, porque às vezes a pessoa precisa só ser vista, né? Alguém me viu, alguém viu que eu estou triste, alguém viu que eu estou nessa situação. Então, e aí, aquele amor foi me envolvendo assim, e eu fui percebendo como que eu posso, no meu trabalho, com os meus alunos, com os meus colegas, com meus familiares, ser a pessoa que vai trazer eles para um sentimento melhor. E aí eu tive um desdobramento que está descolado dessa experiência, que eu queria contar também. Você vai me cortando aí, se você achar que deve parar, e a gente Não, marcar de outro jeito dia. nenhum. Tá ótimo. Você tá perfeito aí, trazendo muitos insights para a gente. Eu não tenho nem muito o que falar. Se eu falar até, eu lhe prejudico no seu raciocínio, né? Eu estou anotando aqui algumas coisas que, se der depois, eu posso retomar, mas está muito bom o que você está falando. Eu estou aqui viajando, aprendendo muito, revendo muita coisa. E creio que muita gente que está nos assistindo está também nesse processo. Fique à vontade. Então, eu tive um dia que eu tenho várias experiências fora do corpo, que eu devia ter mais disciplina e anotá-las todas, sabe? E algumas eu venho anotando, outras não. Mas eu tive uma que eu fico na dúvida também, porque as experiências fora do corpo, Paulo, são assim. Tem umas que você vem com a narrativa exata do que aconteceu lá, numa sequência lógica e linear. Tem outras que são anacrônicas, você não consegue encaixar uma coisa na outra. Porque lá é uma dimensão espaço-tempo diferente daqui, né? Então a gente não tem os mesmos parâmetros. E uma outra coisa que acontece é o seguinte, por exemplo, eu vou para o mundo espiritual, me desdobro e encontro com uma pessoa lá que me fala assim, tenha a astúcia da serpente. Aí eu volto com a imagem de uma cobra, que eu sonhei com uma cobra. Por quê? Quando me fala serpente aqui na Terra, eu não imagino uma cobra. É uma linguagem tão coloquial que eu já estou tão acostumado
né? A astúcia da serpente, que eu não imagino uma cobra, a não ser que eu viva no mundo de Bob, né? Aquele que tudo que você fala imagina. Mas a gente não imagina as coisas o tempo todo aqui. A gente não tem esses devaneios longos como no mundo espiritual. No mundo espiritual é muito sensível. Então, se uma pessoa fala serpente, imediatamente cria a imagem da serpente na sua cabeça. As formas mentais. Então, às vezes, quando você volta do mundo espiritual, você vem não com uma sequência linear de acontecimentos, mas com imagens mentais que às vezes se confundem. Então, às vezes é uma coisa alegórica, né, metafórica, que lá você viu como se fosse real, porque vem tudo na imaginação na hora. Né? Então, por isso que eu às vezes não fico tão criterioso assim para anotar tudo. Mas esse eu anotei porque foi muito real. E foi assim, foi logo quando eu acordei, eu acordo, eu sempre acordo por volta de 5 horas, que é o horário que eu tenho que levantar para me preparar para poder levar o Renato para o serviço e já ir para o serviço logo em seguida. E aí, sempre eu acordo no sábado, no domingo também eu acordo nesse horário. Eu acordo e volto a dormir. Então, eu acordei no sábado com a narrativa completa na cabeça. Aí eu segurei o sono para não voltar a dormir e tentei marcar todos os pontos da sequência de tudo que eu tinha visto. Ó, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. Vamos retomar? Vamos. Foi isso, foi isso, foi isso. Eu me ensinando a gravar o negócio, marcar o negócio na cabeça, porque minha memória é muito volátil. Aí, e dormi de novo. Dormi, continuou na sequência. Eu voltei para o mesmo lugar e a experiência continuou. E aí, nessa experiência, aconteceu o seguinte. Eu estava numa casa, era uma residência mesmo, que eu não conheço, aqui da Terra, mas que lá eu me sentia à vontade, lá eu conhecia o espaço. Era um lugar que eu já fui outras vezes. Eu tinha essa sensação. Eu vi que tinha lá algumas pessoas jovens, 18, 20, 22 anos. A julgar pela idade, eu imagino que sejam todos desencarnados. Um ou outro, ou se não são desencarnados, eles estavam com a aparência rejuvenescida lá. Pode ser que estejam encarnados. E que alguns deles me falavam assim aqui, vai lá nesse local e incentiva essa pessoa a fazer isso. Eu não lembro direitinho o que é mais, o que eu tinha que fazer, mas é como se eu tivesse uma missão, ó, sai daqui, vai lá e você vai e volta. Na hora que você voltar, a gente observa. E aí eu fiz várias coisas. Fui num lugar, fui no outro, e outras pessoas também iam e voltavam. Era um trânsito de atividade, era uma atividade que a gente estava acostumado a fazer. E aí, depois que a gente voltou, eu acordei. Da última vez que a gente voltou, eu acordei. E na hora que eu acordei, que eu marquei todos os detalhes para poder lembrar, que eu relaxei de novo, que eu dormi de novo, eu voltei para lá. E aí, quando eu voltei, tinha uma turma chegando de novo, dessas pessoas que, para mim, eu não lembro eu lembro do rosto, tinha uma moça clara, de cabelo comprido, tinha um rapaz moreno, eu consigo lembrar alguns deles, mas eu não os conheço aqui na Terra, não sei quem são. Mas lá eu os conhecia, eles eram familiares para mim. Eu ainda tentei firmar a fisionomia, porque eu estava muito lúcido na experiência, então eu tentei firmar a fisionomia para eu lembrar depois. E aí, na hora que eu dormi de novo, que eu voltei para esse lugar, aí eles falaram assim, agora nós vamos olhar o vibrômetro. Vibrômetro? O que será que é vibrômetro? E aí, a gente foi para um lugar onde tinha, é como se fosse um pequeno aquário vertical,
todo de vidro, mas de um vidro mais espesso, não desse de aquário, um vidro mais, já parecia mais velho, comprido assim, em formato losangular. Então, ele tinha 4 lados, mas ele estava ponta para mim e Uhum. fazendo assim, né? E ele tinha um líquido muito esverdeado, de um tom amarelo esverdeado, e que ficava borbulhando o tempo todo. Ele não era borbulhando, ele se movimentava o tempo todo, dava para perceber que ele estava se movimentando, mas não tinha uma fresta de ar, não tinha uma É. bolha de ar lá dentro. Mas a Uhum. gente percebia o tempo todo que ele estava movimentando pelas ondas das cores lá dentro. E aí, de repente, quando esse grupo foi chegando, que a gente estava olhando o vibrômetro, eles observaram e falaram assim: a gente conseguiu. O líquido lá dentro começou a girar e aí foi se transformando de um verde amarelado em um tom azulado até se tornar um azul índico muito uniforme. E Uhum. ficou parecia que estava estático, porque ficou muito uniforme, né? E aí, aí eles falaram assim: nós conseguimos. E aí, eu falei assim: conseguimos o quê? Eles falaram assim: não, nós conseguimos restabelecer a porcentagem que a gente precisa que o planeta fique. A Uhum. gente precisa manter o planeta com 50% mais um de pessoas vibrando no bem. A Uhum. gente tem que manter, porque disso depende essa transição. Então, e aí eles falaram, igual a esse grupo, existem vários grupos operando no planeta de modo geral. Da mesma forma como você trabalhou aqui hoje, vários estão trabalhando no momento de sono, no momento de dormir depois do almoço, Uhum. em algum momento que você consegue sair do corpo, ou então inspirado por algum espírito desencarnado dos nossos benfeitores, a gente Uhum. está incentivando as pessoas que estão na vibração negativa a subir essa vibração para a gente manter uma estabilidade, porque disso depende o futuro do planeta. Uhum. Então, essa foi a ideia que eu trouxe ao voltar de lá. E que casou muito com esse processo lá na experiência dessa energia que eu vi lá de Jesus, falando que a gente precisa de fazer Uhum. a alegria, o bem-estar, o positivo, É. o foco no otimista Uhum. crescer mais do que o E, pessimista. e realmente, sabe, você, juntando aí essas partes todas que você falou na volta de Cristo, né? Falou em Cristo olhando as pessoas que sofrem e sofrendo por elas. Pensando, a gente refletindo sobre qual a missão do Cristo é justamente elevar a vibração das pessoas com quem ele se comunica, né? Então, quando ele disse assim, vocês conhecerão a verdade e a verdade vai libertar, é justamente isso, sabe? Quando a gente se descola desse plano aqui material e percebe que isso aqui não é nada comparando com tudo isso que existe, né, nos outros planos, e que a gente está aqui vivendo apenas uma experiência, como diz o Bhagavad Gita, né? Dizia a Arjuna, Arjuna, essa guerra aí, você está dizendo que não pode matar os seus parentes, mas ninguém mata ninguém, não existe a morte. Né? Por mais que você atire a lança e aquela pessoa caia no chão, você não matou ela não morreu, porque não existe a morte. Você não pode causar danos a ninguém. Então vá lá e lute, sua missão é lutar. Não tenha medo, não se acovarde, não pense que isso aqui é tudo, que isso é real. Quer dizer, ele estava aliviando Arjuna falando a verdade sobre a existência para ele. E se ele acreditasse naquela verdade, ele ia para a guerra, porque era a missão dele, né? Não estou aqui fazendo apologia à violência e à morte, estou apenas dizendo o seguinte: se ele era um guerreiro, ele tinha que lutar e ele não tinha que ter medo de matar, porque ninguém matava ninguém.
Isso parece ser até uma apologia à violência, mas não é, é apenas um esclarecimento, né, sobre a realidade dessa nossa existência. Quanto mais a gente acredita, percebe, conhece sobre nós mesmos, mais a gente está livre do sofrimento. Então, quando Jesus olhava as pessoas sofrendo e tinha pena delas, não era pena pelo sofrimento que ela estava tendo, por se ela estava com fome, se ela estava sentindo dor, não era isso, era pela ignorância que ela estava passando ali, vivendo aquela ignorância, e por conta da ignorância estava sofrendo. Se ela soubesse da verdade, não sofreria. E é por isso que ele disse assim: a Mércia é grande e são poucos os operários, né? Que vamos pedir ao Pai que envie operários para poder fazer esse trabalho que tem que ser feito. E é um trabalho de esclarecimento, de falar para as pessoas o que é a verdade e essa verdade libertar ela do sofrimento. Não é porque ela está com fome a gente tem que dar pão para ela. Não é porque ela está sentindo uma dor que a gente tem que dar um remédio. Na verdade, o remédio é o conhecimento. É o conhecimento da verdade. Isso aí liberta tudo. Então, a volta do Cristo pode ser exatamente isso que está acontecendo, né? Quando as pessoas se esclarecem, conhecem a verdade, essa nossa discussão aqui sobre espiritualidade, sobre energia, sobre como transmutar a energia, né? Isso é conhecimento, e é conhecimento que liberta. Isso é a volta do Cristo. Então, quando ele disse assim, a volta não vai ser como essa minha vinda agora, se disserem assim para você, vá lá no deserto, que ele está lá, não vá, porque eu não vou estar lá no deserto. Porque eu vou, da forma como eu venho, é uma forma que é como um relâmpago no céu, quando acontece, todo mundo vê. Então, não precisa ir me buscar em canto nenhum. Porque eu vou vir de dentro para fora, né? Vai brotar, né, dentro das pessoas e vai saindo. Então, eu acho isso, sabe? A missão do Cristo é trazer luz. É por isso que a gente chama experiências luminosas. São experiências que iluminam, que trazem a verdade. Né? Se você está numa escuridão, você não conhece nada, mas você bota uma luz no ambiente, você começa a ver, entender a verdade sobre aquele ambiente. Então, esse é a importância do nosso trabalho. É por isso que eu me motivo, né, a estar aqui falando. Tem gente até que nem gosta, né, diz que eu não deveria falar nada, deveria só escutar as pessoas e fazer perguntas e ser isento, não interferir não querer contribuir, né, com aquilo que a pessoa está dando, porque isso interfere. Mas eu penso diferente. Eu acho que eu estou aqui também para dar uma contribuição. Com certeza. Não é? E falar mesmo o que eu penso, porque eu acho que o que eu penso soma com o que a pessoa está falando, e isso pode ajudar a esclarecer, né? Com certeza. Então, eu não estou aqui fazendo... A sua fala, além dela contribuir, você traz alguns contrapontos, né? Que eu vejo que, às vezes, a própria pessoa que está falando, ela também tem dúvidas. A gente não traz certezas. As experiências são muito pungentes, às vezes, e muito reais, que não dá para você ficar calado, né? Você quer contar, mas é ilusão a gente pensar que a gente viu tudo e que já sabe tudo, né? A gente vai pegando partes, que viu, né? E vai juntando. E assim, eu acho que às vezes a gente nem precisa entender tanto. A gente precisa compartilhar, porque a gente precisa ver o outro entendendo que isso é possível, para a gente não estar sozinho nessa viagem. Não é apenas imaginação, não é loucura. E eu acho que é uma construção coletiva também. Eu acho que não é uma construção. Um pouquinho que eu falo contribui com um pouquinho que o rapaz ali falou, que a moça falou antes, que o outro falou, que a sua esposa, você. Então, assim, cada um dá um pouco nesse processo e a gente cria algo que é maior do que nós, né? Eu acho que é essa criação do que é maior do que nós. Eu tenho uma tendência de pegar essa complexidade toda de palavras, né? E de imagens e de vivências e tentar tornar isso, fazer
um resumo, né, tornando a coisa mais simples de ser visualizado. Como eu Uhum. falei, você falou o tempo todo em energia, em transmutação, em sofrimento, e aí eu pego isso, o Cristo, ele encarna todas essas imagens, né? E é Uhum. muito simples, ele só veio mostrar para a gente que isso aqui não é tudo, e na verdade isso aqui não é nada, isso aqui é uma experiência passageira que a gente está vivendo, e se você perceber isso, aí você vai cumprir o seu papel, você não vai sofrer tanto com coisas que você vê de dor no mundo, porque sabe que você vê pessoas morrendo, né? Você não Uhum. precisa achar que ela realmente morreu. Hoje eu até gravei um videozinho, lancei um vídeo short, né? Um short, Eu que vi. eu gravei hoje de Eu manhã. vi seu short. Você viu, não foi? Viu hoje de manhã que eu gravei. Eu fui no parque, né? Bem cedinho aqui, tem um parque aqui na frente da minha casa. E eu acordei cedo hoje e fui para o parque e lá eu tive esse insight e fiz o vídeo dizendo o seguinte, que a grande mentira que nos contaram é que a gente nasceu um dia e que um dia a gente vai morrer. Porque a gente nunca nasceu, nem a gente nunca vai morrer. A gente sempre existiu. Né? O nosso corpo, nem o corpo morre, nem o corpo nasce. Apenas ele é rearranjado. Né? A barriga da mulher é uma fábricazinha onde os átomos, né, que ela come dos alimentos se transformam em outro ser, é reorganizado ali dentro e nasce, e esse ser vai crescendo também, vai mudando o tempo todo, a cada dia. Então a gente é apenas uma transformação, né? A gente é átomos, o corpo físico é átomos, moléculas em transformação, que sempre existiram, sempre existirão. Por exemplo, nosso corpo é composto de água, em 60% pelo menos. De onde veio essa água? Essa água existia antes do planeta Terra existir, já viajando pelo universo, e foi chegando aqui através de vindo em corpos celestes e se concentrando aqui nesse planeta, né? Mas a água é muito mais antiga, então nosso corpo já estava por aí perambulando no universo há muito tempo. Ele foi apenas reorganizado. E quando a gente morrer, ele vai se desorganizar e voltar para o lugar de onde veio. Uhum. Mas não existe morte. Eu fico meio. Tem hora que a ansiedade bate em relação ao futuro. Eu sempre fui muito de tentar antecipar as coisas com medo da surpresa. E aí, quando vem essas previsões meio escatológicas, que a gente começa a perceber assim, que várias pessoas estão falando a mesma coisa, eu fico apreensivo, né? Depois da pandemia, acho que ninguém é mais o mesmo também. A gente sempre fica esperando que É. possa acontecer algo de ruim. Uhum. Mas uma das coisas que depois que terminou a reunião, a gente ficou lá de fora na fogueira. Fizeram um batismo do fogo lá, que é uma cerimônia de festas de São João, né? Uhum. Cultural. Brincaram, fizeram um lanche, porque depois de um tempo você ainda fica sob o efeito Uhum. do chá, né? Então é normal ficar um tempo lá até a pessoa se sentir segura para ir embora. Uhum. E aí fizeram uma confraternização e eu fiquei debaixo de uma árvore, que é a árvore de onde eu estava vendo o tal elemental que eu vi. Da E outra aí vez, né? eu fiquei olhando para a árvore e conversando com a árvore, assim, meio doido mesmo. E aí, conversando com. Para mim, eu estava falando com esse elemental. Uhum. E aí eu fiquei pensando assim: esse nosso mundo tá tão agressivo para vocês, né? Para a árvore. Uhum. A gente tem maltratado tanto vocês. Como vocês sentem isso? Aí eu vi a resposta da árvore. É coisa de maluco mesmo. A gente está aqui há muito tempo. E não vai ser agora que a gente vai embora. É, é Então, verdade. assim, e aí na hora me veio quase toda a visão
que o pessoal fala assim, escatológica, é de um planeta meio em ruínas, cheio de vegetação por cima. É. E, e a outra imagem que me veio à cabeça é quando você percebe um cimento todo certinho e tem uma trincazinha, no meio da trinca nasce uma plantinha. É verdade. Um capinzinho ali no meio e vai rachando e vai abrindo. Uhum, As plantas têm essa sabedoria, né? uhum, Eu fico pela lei e pelos estudos espíritas sempre se fala que o reino vegetal é, é anterior ao reino animal, e antes do animal vem o mineral, que também nos minerais tem princípios inteligentes estagiando, né? É uma uhum, sequência evolutiva de que esse é, princípio inteligente vem se desenvolvendo de lá até uhum. aqui. Mas tem hora que eu fico pensando que às vezes, de repente, uma árvore, um espírito de uma árvore, talvez seja mais evoluído que a É gente. Porque mesmo, é. a gente é tão mesquinho às vezes, tão pobre em muitas situações, e elas estão ali o tempo todo presentes, doando, É. né? A gente maltrata, ela regenera e Uhum. persiste. Há uma constante, e serve o tempo todo, né? É um serviço a nós. A gente não vive sem árvore, né? Nós, É. seres humanos, Não. somos inteiramente dependentes delas. Uhum. E, no entanto, às vezes a gente é tão. A gente vai se separando tanto, se individualizando tanto, e se sentindo tão desgrudado de tudo, descolado de tudo, que a gente acha que a gente não é árvore, né? Que a gente não É. pertence a esse. E a gente é o tempo todo. Eu estava observando esses dias o pássaro, né, voando. E aí me veio que o pássaro não está voando, ele está nadando, né? Ele está Uhum. nadando numa Não. superfície que é uma superfície de alguma forma fluida, né? É. E a gente está todo mundo interpenetrado, interconectado o tempo todo. Aliás, entre átomos, né? Uhum. Entre eu e você, na distância que nós estamos, existe um mar de átomos que estão nos conectando, né? Nós estamos É. conectados, inclusive pelo É verdade. emaranhamento quântico, de uma forma, parece que até mais instantânea do que a gente imagina, né? Então Uhum. nós somos todos um grupo Um de ser coletivo, né? princípios. E aí a ideia que eu tenho, que fica mais fácil para entender, é que aqui em mim agora tem várias células. Uhum. Elas são todos seres vivos. Uhum. Elas todas fazem parte de mim. Elas todas compõem esse meu corpo. Elas são É. eu. É. E eu Esse ser sou o Deus coletivo. delas. Uhum. É Eu, por eu as isso, estou organizando. é por isso que a Então, gente. nós somos talvez as células de Jesus, ou as células da Terra, e Uhum. a gente fica nessa besteira achando que a gente. Eu sou tão eu sou mais importante. Sou Não só mais uma existe o eu. O célula. eu é falso. Só existe o nós. Porque, por exemplo, Esse, o pássaro, ele não existe sem o ar. Então, se ele não existe sem o ar, que dá, faz ele voar, ele e o ar são uma coisa só. Porque um é inseparável do outro. Né? Assim como a uhum, luz do sol, se não existir, tudo morre, então todos fazem parte. Nós somos o sol e nós somos a mesma coisa. O ar, as plantas, a água, é tudo uma coisa só, porque se tirar um desses elementos, a gente desaparece, a gente decide desistir. Então uhum. nós e eles somos uma coisa só, né? O Jung traz um conceito que eu tenho pensado muito nisso, no grito sagrado que cada um tem que dar aqui na Terra, né? Que é a sua contribuição, seu Sim. pequeno pixel aí na obra geral. Esta é a parte 3. Assista também a parte 4.